Olá pessoal, meu nome é Juliano e eu quero compartilhar com vocês uma série de eventos que provocaram uma mudança profunda nas coisas que eu vejo hoje em termos de mundo espiritual e nosso mundo físico. Eu tenho um website que trata sobre assuntos, sobre desenvolvimento e criatividade, e esse podcast que eu estou trazendo agora, na realidade, é uma continuação do meu trabalho, mas eu quero começar a fazer a parte de trazer, de explorar com mais detalhes essas experiências que eu tive, para que aquelas pessoas que estiverem interessadas, elas também possam ter uma base de onde começar, ou entender um pouquinho daquilo que se passa dentro de uma dimensão que nós pouco conhecemos além da dimensão física. E o meu trabalho tem sido coletar muitas experiências de pessoas que já passaram pela mesma coisa que eu passei e também registrar muitos eventos que aconteceram na minha vida e muitas revelações que eu tive, para que as pessoas possam sim ter consciência de que esse assunto não é uma coisa mística. Eu acredito que o assunto de explorar dimensões diferentes da física, ele ainda é uma coisa que está nova, que está começando e que vai trazer ainda muitos resultados. Então eu estou trazendo isso para vocês, para que as pessoas que têm interesse no assunto possam desfrutar comigo e a gente possa até discutir, trocar ideias. Como muitos de vocês sabem ou assistiram meus vídeos, eu tive muitas revelações desde que eu era jovem e algumas muito fortes que se traduziram em eventos que aconteceram para nós, no nosso planeta. E um deles foi a pandemia, que eu já publiquei o sonho, inclusive, falei que estava vindo da China, não sabia que era uma pandemia, mas enfim... se alguém tiver interesse, vai ver que realmente tem base aqui os vídeos que eu coloquei. Até comentei em alguns vídeos que eu fiz em 2018 de algo, eu não sei explicar com palavras o que aconteceu comigo. Não é uma coisa só que aconteceu na minha vida e que de repente eu me senti encorajado a trazer para outras pessoas. Muito difícil para mim conseguir visualizar, conseguir estar presente em um mundo que a gente desconhece, que ele é não físico, é uma outra dimensão, e trazer isso em palavras para a nossa experiência humana. Por isso é que eu tomo cuidado naquilo que eu publico, eu espero às vezes anos para ter certeza de que realmente é uma coisa que tem base. Então o que eu estou trazendo para vocês não é uma experiência mística que me aconteceu num determinado momento, mas é o resultado de um processo de muitos e muitos anos, décadas, que até mesmo eu fiquei surpreso. Mas enfim, o que aconteceu é o seguinte: em termos de religião, eu nasci no ambiente da Igreja Católica, mas como muitas pessoas, eu acabei perdendo interesse pela religião e a minha vida continuou. Mas quando eu cheguei lá pelos meus 25, 26 anos, tinha alguma coisa assim dentro de mim, mas eu sentia falta de alguma coisa. E eu entendia que era Deus, estava faltando Deus. E anos mais tarde, no meu trabalho, uma pessoa me convidou para assistir a bodas, acho que bodas de prata dessa pessoa. E era uma igreja evangélica. E eu acabei indo para essa igreja evangélica e comecei a descobrir um mundo novo, um mundo diferente que eu até então, dentro do ambiente católico, eu não conhecia. Com uma ênfase na questão de sonhos, de profecias, que nessa época, já desde tenra idade, eu sempre sonhava muito. Então esse assunto me interessou, eu comecei a explorar, comecei até por sugestão de uma pessoa, comecei a anotar meus sonhos, e eu comecei a perceber, depois lendo os meus sonhos, que muitas coisas que eu anotava aconteciam. Mas o que as pessoas não entendem é que a gente sonha todo dia e a gente recebe essas mensagens. Se você anotar essas mensagens, você acaba criando uma base de dados que serve para você entender um pouquinho como que esse mundo, essa outra dimensão, que algumas pessoas chamam de mundo sobrenatural, para mim é uma coisa que faz parte da nossa natureza humana e não tem nada de sobrenatural, é simplesmente uma dimensão que nós não conhecemos. E tem toda uma explicação, se não da forma como nós vemos, científica, muito mais poderosa e muito mais embasada do que nós conhecemos como informação científica. Mas numa determinada noite aconteceu alguma coisa diferente comigo. Eu comecei a falar palavras que eu não conhecia, eu sabia que eu estava falando, estava saindo da minha boca, eu não estava acordado, eu estava num sentido de
eu fui para a cama meio que sonolento, mas totalmente consciente do que estava acontecendo. E no outro dia eu acordei uma pessoa totalmente diferente, com um tópico que eu quero colocar. O sentimento que eu tive, a sensação que eu tinha era de uma paz muito forte. Paz extremamente diferente daquilo que eu conhecia. E eu sabia que aquilo era reflexo de alguma coisa que era fora da nossa concepção humana de paz, a nossa concepção humana das sensações que nós temos. E eu senti que eu era uma pessoa diferente. Eu não sei o que é, eu podia dizer que era. E eu mudei. E eu fiquei fascinado com essa mudança, que era uma coisa que eu não esperava, era uma coisa que não partia de mim, a forma como eu mudei, a forma como eu comecei a ver as pessoas, como eu comecei a procurar coisas diferentes, era uma coisa que não estava nos meus planos. E eu achei uma coisa assim extremamente fantástica, e mesmo porque ela trazia muitas respostas, esse novo ambiente, ele trazia muitas respostas para as dúvidas que eu tinha em relação aos meus sonhos. Ele mostrava que na realidade isso era uma coisa que era natural dentro do que os evangelhos acreditavam. Passei em Curitiba, minha primeira igreja, foi uma experiência muito boa, com pessoas muito honestas, muito íntegras. E eu aprendi muito com todas as pessoas, com todo esse ambiente. E mais tarde nós nos mudamos para o Canadá e eu acabei me engajando numa outra igreja. Para mim também foi outra experiência fantástica, consegui conquistar amigos, amizades verdadeiras, pessoas que ajudavam um outro. E eu estava feliz com isso. Para mim, a minha vida, ela tinha uma resposta e eu espiritualmente eu estava em paz. Eu ainda tinha algumas dúvidas em relação à questão da religião em si, porque o cristianismo ele tem algumas raízes dentro do judaísmo e também tem sua própria identidade, muitas parábolas, existem muitas coisas que estão em contradições, e isso não me deixava assim muito confortável em alguns tópicos. O sonho que eu tive sobre o que aconteceu em 2020, sobre o Covid, que eu tive o sonho que ia acontecer, não sabia que era uma pandemia, mas eu já sabia dos resultados, o que ia acontecer depois da pandemia. Quando chegou em 2018, mais ou menos, eu tive um outro sonho que tinha alguma coisa vindo da China. E sempre estava na minha cabeça essa questão de 2020, porque era a referência que eu tinha, que era 2020. Não que eu recebi um sonho dizendo que era o ano 2020, não, é uma outra referência. Eu recebi uma mensagem de que as coisas que iam acontecer no mundo estariam acontecendo quando minha filha tivesse 27 anos. E quando ela completou 27 anos foi 2020. Então eu sabia que isso era uma coisa muito forte, dentro de todas as experiências que eu tive, os sonhos que eu tive e que aconteceram, eu sabia que esse sonho ia acontecer. E eu fiz vídeos então, em 2018 eu fiz vídeo, nos meus vídeos eu coloquei, olha, as coisas estão vindo, em 2020 vai ser um ano muito difícil no mundo todo. Eu coloquei com detalhes o máximo de informação que eu tinha dos meus sonhos. Num determinado dia, dezembro de 2018, eu estava orando entre a sala da minha casa e a cozinha, que é um vão aberto. Quando eu oro, eu gosto de andar. Eu não gosto de ficar parado num lugar só. Eu gosto de ficar como se estivesse conversando com alguém. E eu me lembro que eu passei pelo relógio do fogão da cozinha, que mostrava 7h03. 7h03. E quando eu estava voltando numa dessas indas e vindas, eu fui dar um passo. Quando eu comecei o passo, tudo escureceu para mim, mas não era um escurecer, como é que eu posso dizer assim? Não era um escurecer da cor negra, era um escurecer suave. E eu comecei a sentir que eu estava mesclando, subindo, como se eu estivesse subindo, não flutuando, por isso que é difícil descrever em palavras humanas. Eu comecei a mesclar com alguma coisa e essa coisa era extremamente forte. Era impossível de resistir, e eu fui entrando nesse ambiente e de repente não era mais negro, era uma coisa assim, eu não sei explicar que cor que era, porque eu não enxergo cor, mas eu estava envolvido com isso e eu senti que eu estava na presença de Deus.
é uma coisa muito interessante, porque o primeiro momento, o primeiro milésimo de segundo, quando eu percebi que estava na presença de Deus, eu senti receio, tipo, de ser julgado, alguma coisa assim. Mas foi uma coisa muito rápida e imediatamente fui tomado por isso que nós não conseguimos identificar, que se chama amor, que é o amor que vem de Deus. Eu não sei explicar o que é. Não é uma energia, não é uma substância, é difícil de achar palavras. É uma essência, seria uma essência extremamente forte, extremamente boa, uma paz incrível, uma coisa que não dá para explicar. Mas enfim, eu fui tomado por isso e veio uma voz por trás, e eu sabia que essa voz era a voz de Deus, e essa voz me disse assim: o meu amor é incondicional. E quando ele falou isso, terminou de falar isso, no mesmo instante, eu fui colocado na frente do que nós humanos entendemos seja o universo. Eu estava na frente de todo o universo. Eu sei que é simbólico, eu sei que o universo não é uma coisa que você vê na tua frente, uma bola. Não, mas era simbólico. Eu sabia que eu estava de frente para todo o universo. E ao mesmo tempo, eu sabia desse universo eu sabia que tudo estava perfeito. Não existia nada de errado. Tudo era para ser do jeito que é, sem tirar nem pôr. E eu também sabia que eu sabia tudo desse universo. Eu tinha ciência de que eu conhecia tudo desse universo. Não de que eu acumulei conhecimento sobre o universo, não. Mas de que eu tinha acesso a todas essas informações, a tudo, a que eu bem entendesse, presente, passado e futuro. E daí nesse momento, assim, que foi um momento um pouquinho mais longo daquele outro que eu estava, na presença de Deus, daí eu voltei e eu terminei o passo que eu estava dando. Eu me lembro muito bem porque eu estava dando um passo e eu terminei o passo que eu estava dando. Então isso que aconteceu aconteceu enquanto eu estava dando esse passo. A minha perna, ela meio que vacilou, não que estivesse fraca, mas eu me senti sendo sacudido por tudo isso que aconteceu, e eu comecei a desandar, a chorar. Eu não sabia o que era. E a primeira coisa que veio na minha mente é que eu queria aquilo para todas as pessoas, porque era tão bom, era tão forte, era tão tudo que a gente imaginava, que eu queria isso para todas as pessoas. Era o meu maior desejo naquele momento, é se eu pudesse mostrar para todas as pessoas aquilo que eu vi, aquilo que eu estava sentindo. E eu acredito que eu fiquei ali nesse estado assim de choro por uns, não sei, vou chutar uns 20 minutos, porque era muito forte, era muito bom, e era ao mesmo tempo desesperador saber que a gente não podia ter aquilo enquanto ser humano, que era uma coisa que nós seres humanos, nós não estávamos preparados. Não é uma coisa que nós podemos simplesmente usufruir aqui enquanto seres humanos, na nossa condição física. Depois de uns 20 minutos, eu levantei e eu estava num estado, é como se fosse um torpor, mas ao mesmo tempo extremamente vivo. É como se eu me sentisse uma energia viva. Eu não sentia mais o meu coração, o meu corpo, não, eu me sentia uma coisa diferente. E eu andei em direção à porta, na minha casa tem uma porta de vidro grande, e eu fiquei olhando para fora e eu vi a lua lá do lado de fora, e no mesmo momento que eu vi a lua, eu já me senti lá fora, acima das árvores. Tem árvores aqui em volta, e eu olhava as árvores e olhava toda a paisagem, e eu sabia que toda aquela natureza tinha consciência da minha existência ali naquele momento, e eu tinha consciência da existência dessa vida também que emanava das árvores, da natureza, como se fosse uma coisa, tudo fosse uma coisa viva. Nossa, não tem como explicar, me desculpem, é uma coisa que é difícil de trazer com palavras. Acho que por isso que é um processo de uma experiência em que você precisa passar por alguma coisa para você poder incrementar dentro do teu ser novos
novas sensações, novas palavras, um mundo novo para que você possa se expressar. Bom, e eu fiquei nesse estado olhando a natureza, não sei por quanto tempo, e daí me senti dentro de novo, olhando para fora, para a mesma paisagem, e comecei a andar novamente. E quando eu voltei, passei pela frente do relógio, eram 11h10 da noite. Então isso que eu passei, que eu penso que deu uns 20 minutos, ele ficou das 7h03 até as 11h10 da noite, sem que eu não senti esse tempo passar, eu não senti que eu vivi esse tempo. E isso, novamente, isso mudou dentro de mim o próprio conceito que eu tinha e se sobrepôs sobre uma experiência que eu tive, que é a experiência que eu tive quando eu comentei com vocês e eu me senti uma pessoa diferente. E nesse momento eu sabia que isso era um mundo novo, que isso era alguma coisa que eu ainda não sabia e que eu deveria saber. E todo o meu conceito sobre religião mudou. Não que eu tomei a decisão, isso é uma coisa importante colocar para as pessoas. Não que eu tomei a decisão, agora eu tive essa experiência, então agora aquilo que eu achava que era não é mais. Não é assim. Alguma coisa mudou no sentido de que eu reconheci com a certeza de que isso que eu passei é uma coisa muito maior daquilo que eu tinha passado. Não é uma situação em que eu deliberadamente, racionalmente achei que era uma experiência diferente. Não é uma questão racional, é uma coisa totalmente fora de tudo o que eu já tinha passado. E pouco antes disso e depois disso, comecei a ter revelações com muitas coisas diferentes, com muitos planetas diferentes, com muitas civilizações diferentes, com muitas fases de evolução do nosso planeta que já aconteceu e que ainda vai acontecer. Mas enfim, a mensagem que eu queria colocar aqui no final desse novo evento que aconteceu comigo, eu não vou colocar como experiência esse novo evento, ele mostrou que nós, como seres humanos, nós temos muito pela frente ainda para aprender. Nós temos muito que conhecer. Nós realmente estamos no começo do conhecimento universal. Existem as coisas que nós ainda vamos descobrir em relação ao mundo físico e também coisas de uma dimensão que nós não conhecemos e nós vamos ter as provas científicas dessa outra dimensão. Isso vai acontecer, então não é uma coisa que as pessoas podem dizer assim, não, isso não existe, isso é só sobrenatural, é religião. Infelizmente nós como seres humanos não temos acesso como se fosse em duas direções, de você poder se comunicar e ser comunicado usando os nossos recursos materiais. Infelizmente não funciona assim, mas é um mundo em que nós vamos ter ciência de que existe, e nós vamos ter ciência de que nós somos influenciados por esse mundo e que nós podemos aprender com esse mundo, que eu digo algo fora da nossa parte física. Enfim, essa é uma coisa assim que me mudou por dentro de uma forma consciente. Não é uma coisa que eu não tenha domínio, continuo tendo domínio sobre todas as minhas ações. Eu quero adiantar que o universo está cheio de vida, tem vida em abundância em vários planetas. Existe um processo bastante rico, complexo e perfeito dentro de tudo que a gente vive. E nos próximos podcasts, então, eu vou colocar para vocês outros assuntos que fizeram parte e que estão fazendo parte da minha jornada agora. E se vocês quiserem me acompanhar, vocês são bem-vindos. Fiquem com Deus. Até o próximo podcast.